Entendi. E só pra galera entender um pouquinho, como que funciona? Você tem que fazer o concurso, porque tem a diferença, né? Bombeiro militar para bombeiro civil. Sim. Só explica pra mim essa diferença. Então, essa... É que assim, a diferença é que até o próprio bombeiro militar, querendo ou não, de uma forma meio que sem querer, acabou criando o bombeiro civil. Entendi. Que é assim, vamos supor. Bombeiro militar é um concurso que a nível de estado, depende do governador abrir vagas. Então depende querendo ou não, depende do estado. O estado, como ele controla as empresas na forma preventiva, então eles foi assim, criando, por exemplo, empresas grandes, exigindo que essas empresas tivessem brigada, uma brigada de incêndio. Para essa brigada, na verdade, nada mais é do que, num primeiro momento, num start de algo que acontece na empresa, a empresa conseguir dar o suporte. Isso nós estamos falando de uma empresa que tem mais de 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, empresas grandes mesmo. Entendi. Entende? Então essa empresa tem essa brigada militar, essa brigada de incêndio. Automaticamente nessa brigada ele aprendia primeiros socorros. Ele aprendia não, ele aprende primeiros socorros. Ele tem que fazer um curso também? Isso, ou... é um curso entendi. também. Aí ele aprende primeiros socorros, aprende combate a incêndio. Aí automaticamente nessa exigência foi se criando esse bombeiro civil na esfera civil, que atende empresas particulares. Por exemplo, então, um evento. Então é praticamente a diferença é o bombeiro militar é concursado, Sim. O bombeiro civil trabalha por conta, para empresa privada. E para empresa privada, justamente. Entendi. E tem alguma rixa entre bombeiro militar e civil ou não? Eu acho que talvez numa esfera maior, numa esfera mais abrangente, numa esfera federal, talvez tenha tipo assim, um bombeiro civil no âmbito político, eu acredito que tenha, mas no âmbito nosso, dia a dia, não tem, não. E conta pra gente um pouquinho como que funciona a rotina. Essa é uma coisa que eu tenho interesse de saber, porque como é que funciona as escalas? Por exemplo, você tá em casa e aconteceu um incêndio grande na cidade. Você pode ser chamado? Como é que funciona? Com certeza. Existe a escala, que é definida, né? Tipo assim, uma escala que eu já trabalho diariamente. E existe os chamados, assim, periódicos, que é numa eventualidade, né? Por exemplo, naquele dia lá que caiu 600 árvores, mais de 600 árvores em temporal. Aí foi... Entendeu? Aí chama todo mundo. Vai chamando. Tipo, vai precisando de mão de obra, aí vai chamando. A rotina funciona como? Por exemplo, você chega no quartel, tem o quê? O hasteamento da bandeira... Então, como é que funciona? Isso que é o legal do bombeiro militar, que é a rotina, até a gente brinca, né? Fala, a rotina é não ter rotinas, porque a gente entra e não sabe o que vai atender. Mas assim, a rotina administrativa temos que nos apresentar 15 minutos antes, que o nosso início de turno é 8 da manhã. Então, às 7h45 a gente tem que se apresentar para conferir viatura. Essa conferência de viatura é ver se ela está... faltando algum material que, por exemplo, cilindro de oxigênio, acabou o oxigênio. Isso é o bombeiro que faz. Isso, aí a gente verifica, não tem novidade. Beleza, 8 horas tem o hasteamento da bandeira, aí entra no turno verdadeiramente falando. Mas assim, isso não é algo engessado, porque vamos supor, acidente não tem hora para acontecer. Então se o acidente aconteceu, por exemplo, 7:50, e a gente estava naquele período de conferência, já tem que sair correndo. A gente meio que sai ali, tipo assim, confiando no que o outro deixou. É uma coisa importante, né? Entendi. Porque você tem que deixar tudo certinho pro próximo turno, né? Sim. Então, e por isso que... o horário, a escala seria o quê? Você dorme no quartel ou como é que funciona? Sim. Dorme lá. Hoje, aqui em Maringá, né? Eu falo da realidade nossa aqui em Maringá. Tem diferenças, né? Tem diferença no estado, tem diferenças entre bombeiro e polícia. Por mais que, assim, o bombeiro militar hoje, ele pertence à polícia militar. É uma coisa que eu ia perguntar pra você. Eles são integrados, então, né? Somos uma mesma corporação, a mesma corporação. Só com funções diferentes. Entendi. Entendeu? É só atividades diferentes, mas é a mesma instituição. Tá? A nossa escala hoje do bombeiro aqui em Maringá, da ambulância, a gente trabalha 12 horas, folga 24, trabalha mais 12 e folga 48. Ou seja, é um turno de dia, um turno à noite e folga 2 dias. Entendi. Mas é puxado, hein, bicho? Sim. Né? Mas só que assim, nessa escala, por exemplo, igual ontem eu trabalhei à noite. Então, essa noite eu trabalhei, atendi ocorrências na madrugada. Depois da meia-noite, deu 2 saídas. Então, assim, querendo ou não,
Aí eu tava dormindo, a gente tem que acordar, sair lá, atender e voltar. Descer naquele cano lá ou é tudo conversa? Como é que funciona? Não, tem o pau de sebo que a gente fala lá também. Pau né? de sebo, é o nome? Como se fosse aquele da... Que é o que é mostrado aí, Sim, né? sim. Nos filmes e tal. Realmente existe. Ah, legal. Mas assim, fica num outro alojamento. Uhum. No nosso não tem, mas no outro alojamento, por exemplo, no alojamento dos sargentos tem, aí dá para descer. Se a gente ficasse daquele lado, naquele prédio, a gente poderia descer também para agilizar o atendimento. Ah, entendi.